Com o recém-final da 11ª rodada, eu decidi aproveitar o gancho e fazer uma análise dessa luta que foi um tanto polêmica. Algumas pessoas gostaram, mas a grande maioria detestou esse round. E é claro que eu só poderia estar falando do combate entre a Morte Branca, Simo Häyhä, contra o deus da trapaça, Loki. E para começar essa análise, eu já queria deixar bem claro que ela é uma luta muito boa. Possui um começo e um fim até que bem fechadinho. Mas eu tenho algumas críticas sobre ela e é por elas que eu irei começar essa análise. Algumas coisas que eu não gostei desse round não necessariamente são coisas horrorosas, mas sim pequenos detalhes que me incomodaram e que atrapalharam o meu ritmo com a luta. A primeira delas é sobre o quão unilateral foi esse combate. Por mais que os poderes de Simo e Loki tenham sido muito bem apresentados na luta, o mangá falhou em explorar um Loki sendo um cara com planos infalíveis, sabe? E que na verdade ele foi escrito para mostrar como os seus truques foram superados apenas por poder e técnica, sem uma grande necessidade de feitos de inteligência de batalha de Simo, mostrando que Loki apenas é um personagem malandro e que não necessariamente possui os melhores planos para o combate. E outra coisa que me incomodou foi o quão expositivo é a necessidade de explicar o tempo inteiro cada movimento do Loki. Às vezes eu senti que o autor simplesmente subestimou a capacidade do leitor de compreender o que estava acontecendo, transformando a luta em uma maçante zona de explicações o tempo inteiro para mostrar poucos momentos de ação. Essa luta deveria ser a nova 4ª rodada no round 11. E lembrando que a 4ª rodada foi perfeita em introduzir os seus plot twists sem precisar pegar na nossa mão e explicar o tempo inteiro, reciclando páginas ou utilizando muitos balões explicativos. Eu entendo que isso é um recurso necessário para a composição da história no mangá, como enredo e storyboard de mangá. Porém, dava para deixar isso menos maçante. Bom, e no mais, essas foram algumas das principais coisas que me incomodaram nessa luta. Pode ter um ou outro detalhe aqui e ali que pode ter me incomodado também, mas sinceramente não é relevante. Os principais pontos são esses que eu acabei de mencionar. Agora vamos falar sobre as coisas que eu gostei nessa luta. Eu vou começar falando dos personagens em si, e o primeiro deles é Simo Häyhä, que foi duramente criticado como algo ruim por ele ser um personagem muito calado e que não tem quase nenhum ponto de perspectiva do personagem dele na luta. E antes de falar desse último que eu acabei de citar, eu queria dizer que o Simo ser um personagem caladão e muito direto ao ponto no que ele fala é perfeito. Quase não temos um personagem assim no mangá, e isso faz parte do carisma dele, por mais estranho que pareça. Eu acho que eu iria detestar um Simo que falasse muito ou que ele pensasse muito na luta. O Simo desse mangá, ele é frio, preciso e transparece a sua energia como um personagem letal. E ele é feito para ser assim. Eu não acho que um personagem, para ele ser bom, ele precisa ter muita personalidade. Mas se ele cumpre bem com a sua identidade visual e proposta da forma precisa que ele combine com o design da luta, para mim isso já vale. E agora falando do Loki, por mais que eu, por natureza, não goste desse tipo de personagem com a vibe dele, eu reconheço que ele é um personagem bem escrito. Tirando o seu flashback que eu não gostei e achei que deixou ele meio pateta. Mas deixando isso de lado, uma das críticas da galera foi sobre como a luta se passa 95% na perspectiva de combate do Loki, como se fosse o protagonista dessa luta. Mas até que eu enxergo isso de outra forma. E esse é um dos principais motivos pelo qual eu acho essa luta boa de verdade. A luta se passar quase que o tempo inteiro na perspectiva do Loki faz parte do design de combate. E o que eu quero dizer com isso é que o Loki está enfrentando o maior atirador da história no meio da floresta de neve. Deve nos mostrar como é a sensação de lutar com um oponente desse calibre. O Loki ser o foco da luta simboliza como os inimigos de Simo Häyhä eram abatidos, rápido, direto e causando pressão psicológica, por simplesmente não saberem de onde vem. O combate de Simo é simples, se esconder e atirar. Então o mangá deixar o Loki
como o foco da perspectiva faz parte do design da luta, na qual deixa o Simo melhor ainda como lutador, pois isso passa a atmosfera perfeita de como o Simo é e que ele deve passar. E o Loki ter esse foco serve para o leitor acompanhar o jeito que as suas artimanhas serão feitas. Portanto, o Simo não ter tanta perspectiva escrita nessa luta é algo excelente. E falando sobre o design de combate, vale ressaltar também o quão legal são os poderes de Loki e Simo. Por mais que Loki não seja um personagem tão poderoso, pois a sua escrita é sobre ele ser bem dependente de situações muito específicas, ainda é criativo e bem bonito visualmente falando, como eles funcionam. Já essa luta acerta muito em fazer o combate de um atirador não ser monótono, ignorando as 1 bilhão de explicações. Eu adoro como o storyboard do mangá ilustra os poderes de Simo Häyhä, desenhado com ângulos legais de se ver e não é chato. Uma bala que se dispersa em incontáveis balas em espiral, uma bala focada em potência de ataque, uma bala focada em velocidade foram desenhadas de uma forma que deixa a coreografia interessante, tirando a última bala que não sabemos o seu real poder específico. De toda forma, com alguns erros e muitos acertos, essa luta teve um desfecho até que satisfatório, e um tanto poético. Por mais que o Loki tenha sido completamente obliterado pelo Simo, os seus planos até que eram legais, nenhum necessariamente foi ruim, apenas não eram planos infalíveis. Simo teve um flashback interessante que acrescenta os pontos positivos que eu citei anteriormente. O melhor capítulo foi o final da luta sem dúvidas. A elaboração do plano do Loki deixou o leitor com um certo desconforto sobre se isso iria funcionar ou não, e eu gosto dessa imprevisibilidade na luta. O autor acertou muito bem nisso. A mensagem principal dessa luta fala sobre compaixão. Simo entende a dor de ceifar uma vida, e quando ele diz isso ao Loki, foi um dos momentos mais épicos e poéticos escritos para essa luta. Loki, por outro lado, não demonstra compaixão por ninguém e pensa apenas nele mesmo sem ligar para as consequências de seus atos. Loki não pensou em como Simo luta. Isso foi um dos motivos da sua derrota, cedendo ao desespero diante a Morte Branca, sendo sincero pela primeira vez ao admitir a si mesmo que ele ama Brunilda enquanto a bala atinge sua cabeça. Esse final, por mais que tenha sido um pouco seco e mais fraco que outros finais de combate desse mangá, eu prefiro que ele seja assim mesmo, pois, novamente, isso combina com o design da luta. E mais uma vez, o recorde de abates de Simo Häyhä foi atualizado para 543 mortes, marcando o final da 11ª rodada e o fim do Bobo da Corte.